Deputado Guilherme Boulos, como essa publicação de Donald Trump impacta a relação entre o Brasil e os Estados Unidos? Olha, o Donald Trump é um conhecido bravateiro. Um dia ele faz taxa, no dia seguinte ele suspende a taxa. O que ele fala, e boa parte das decisões dele, já não se escreve muitas vezes, né? Agora, ele precisa entender que o Brasil não é quintal dos Estados Unidos. Aliás, não só ele. O Eduardo Bolsonaro também precisa, os bolsonaristas também precisam. Os Estados Unidos não é a última instância de recurso, nem para o Brasil, nem para nenhum outro lugar do mundo. Eles são um país mais rico do mundo. Os Estados Unidos não está acima juridicamente de qualquer outro país. É uma vergonha. Essa turma vive no tempo em que o embaixador dos Estados Unidos vinha aqui e planejava golpe militar com traidores da pátria, como fez em 64. Isso é vergonhoso, isso não vai ter impacto, não tenho a menor dúvida, nem no Supremo Tribunal Federal, nem no governo. Aliás, o presidente Lula deu uma declaração firme e altiva. Já foi o tempo que o Brasil falava fino com a Bolívia e grosso, falava grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Não. Nós temos soberania, o Brasil é dos brasileiros. E acho que o Eduardo precisa entender isso. O Eduardo vai para lá conspirar contra o próprio país. Né? É lamentável, um deputado eleito pelo mesmo estado que eu, diz que é patriota, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Diz que é patriota, mas pede que o Donald Trump, do país mais poderoso do planeta, imponha sanções contra o seu próprio país. Isso é crime de lesa pátria, previsto na Constituição. Vocês, Eduardo, vocês são patriotas da Shopee. Vocês não são patriotas nem aqui, nem em lugar algum. Usam a bandeira em tempo de eleição, usam os símbolos nacionais em tempo de eleição, mas trabalham e conspiram contra o país. Isso é uma coisa séria. E quem comete crime tem que responder por isso. Quando estava aqui no Brasil, no tempo que o pai dele governava, dizia que podia fechar o Supremo com um cabo e um soldado. Aí, quando é intimado pelo Supremo num processo regular, foge para os Estados Unidos e diz que está sendo perseguido, diz que está sendo exilado. As coisas não podem funcionar dessa forma. O Brasil não é uma república das bananas, é um país sério, soberano. Okay. E quem é eleito representante do povo tem que saber respeitar a pátria e respeitar o povo brasileiro. É isso que está em jogo, que nem o Donald Trump soube e, lamentavelmente, nenhum congressista eleito pelo estado de São Paulo está sabendo fazer. Ok. Senhores, eu vou chamar também os nossos analistas que vão participar do nosso debate aqui. A Juliana Lopes tem uma pergunta para fazer. Juliana? Deputado Guilherme Boulos. Obrigado. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro, como ele está já há algum tempo de férias na Disney, eu acho que ele está mal informado sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Então é importante informá-lo. Né? Primeiro, a respeito do IOF, aliás, como os bolsonaristas sempre fazem, eu, diferente dele, que quando tem o primeiro estalo, pega o aviãozinho e vai embora, eu vou debater na rua com as pessoas. E fiz um debate na rua, um cidadão bolsonarista, mas até respeitoso, fez um questionamento do IOF, eu respondi, aí os bolsonaristas cortam só o questionamento e ele chama de sabão. Esse é o método. É método, viu, gente? Não é desinformação. É método. É assim que eles fazem. Aliás, eu aproveito para perguntar para ele, porque ele está afastado do Congresso, mas recebeu R$132 mil de verba de gabinete em maio, né, para pagar, não sei se é luxo em Miami ou o que seja. Então dá para chamar ele ainda de deputado porque recebe dos contribuintes brasileiros. Ele defende a isenção do imposto de renda até R$5 mil, que pega 90% dos brasileiros. Se o partido dele vai votar a favor de taxar super ricos, do fim da escala 6x1, porque quem mandou isso foi o presidente Lula. Eu apresentei um PL no fim do ano passado, um projeto de lei para acabar com os super salários. Eu quero saber qual é a posição do partido dele, se vai votar contra ou a favor. Fazer bravata, fazer gritaria, dizer que defende o povo, ficar fazendo lacração e gracinha no TikTok, na internet, é muito fácil. Eu quero ver qual é o posicionamento na hora do vamos ver, na hora da onça beber água. E é aí que a hipocrisia se mostra e as máscaras caem. Agora, ele coloca, né, que compara a posição dele de estar sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal com declarações de pessoas da esquerda. Eu já critiquei o Alexandre de Moraes, eu já critiquei o Gilmar Mendes, já fui processado pelo Gilmar Mendes. Sabe o que eu não fiz?
foi planejar matar um ministro do Supremo e o presidente da República eleito. Foi depredar a sede dos 3 poderes no 8 de janeiro. Ele não está sendo processado. É importante você saber, Eduardo, você sabe, mas você tenta enganar as pessoas. Você não está sendo indiciado, nem o seu pai, nem ninguém, pelo que pensa do Supremo. Essa é a ideia que vocês querem vender. Vocês estão sendo indiciados porque vocês fizeram uma conspiração golpista para virar a mesa da eleição nesse país porque não ganharam no voto popular. É isso que está em jogo. Não minta para as pessoas dizendo que é censura, que a esquerda faz a mesma coisa. Diga uma vez que a esquerda fez um plano para poder matar ministro do Supremo e presidente da República eleito. Se fizesse, já estaria na cadeia. Matar o meu pai. Que é o lugar que vocês devem estar. Você vai votar com essa fake news. Já foi, inclusive, né, com elogios da sua família, que não recorreu. O seu pai não recorreu quando o Adélio foi mostrado que o Adélio Bispo agiu sozinho. Vocês jogam assim, só jogam na mentira, jogam para a torcida. Precisa ter compromisso com a verdade, Eduardo. Olha, já fizeram peça teatral assassinando o Bolsonaro, né? Teve a facada, depois tiveram editoriais, inclusive da Folha, né? Opiniões de pessoas que escreveram na Folha, por que eu desejo a morte de Bolsonaro. Isso tudo aí faz parte de uma tática que é conhecida como apito de cachorro. A pessoa fica estimulando na mente do outro, né, uma conduta delituosa, uma conduta agressiva, e depois, quando ela acontece, ele diz, opa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não falei isso. Enfim, né, vamos ser sinceros aqui e trabalhar com a verdade, Boulos. Não dá para você chegar e falar sobre situações e os fatos que estão na cara da população irem no sentido contrário, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que colocar a bola no chão e resgatar a normalidade democrática, até para a gente poder criticar um ao outro. Hoje em dia não existe mais essa tranquilidade nem no Congresso, quanto mais dos cidadãos comuns. Durante a eleição eu tive que apagar post meu, onde eu relacionava Lula a Nicolás Maduro. E na posse do Lula, quem é que veio? O Nicolás Maduro. Será que essa é uma eleição que foi tranquila, que foi uma eleição normal? Bolsonaro não podia fazer live a partir da sua casa? Por que houve um trabalho ostensivo do TSE para não permitir o voto impresso aprovado pelo Congresso Nacional? A quem perde e quem ganha com a comprovação do voto onde você bota numa urna? Isso tudo faz parte de um tapetão. E é claro, aí fica uma eleição obscura, as pessoas se revoltam, e o 8 de janeiro foi um protesto que foi longe demais, é verdade. Mas dizer que daí foi uma tentativa de golpe, pelo amor de Deus, sem armas, sem apoio de policial, nada. Pelo amor de Deus, né? Rafa, o Eduardo Bolsonaro, o deputado, falou por quanto tempo? O deputado Guilherme Boulos tem 1 minuto e meio agora. Obrigado, Leandro. Olha, parece, quando você ouve o Eduardo e os bolsonaristas falando, que o 8 de janeiro foi um piquenique de senhoras com batom. Todo mundo tem as imagens. E não foi apenas a depredação, isso estava articulado com acampamentos em quartéis pedindo intervenção militar. Isso estava articulado com a Operação Punhal Verde e Amarelo, que era um planejamento, não era uma fala, um planejamento com kids pretos, uma tropa de elite do Exército, para poder matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Eduardo, são fatos, sabe? Você comparar, porque não sei quem desejou a morte publicamente, um deputado do seu partido, colega seu, está suspenso por 4 meses na Câmara porque foi, numa comissão da Câmara dos Deputados, dizer que o Lula tinha que morrer. Não é possível que vocês trabalhem com tanta mentira. Agora, eu lamento muito que você não tenha respondido a pergunta principal que eu te fiz. Você ainda vai ter oportunidade, porque esse debate ainda não acabou. Você é a favor de zerar imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que é a posição de 90% dos brasileiros, e compensar isso com taxação de lucros e dividendos que os Estados Unidos têm, viu? Talvez você deva saber. De 10% para quem ganha mais de 140 mil. Você é a favor de acabar com a escala 6x1, para que os trabalhadores tenham tempo de descanso? Responda isso para o povo brasileiro. Apesar de em férias, você ainda é deputado.